passar a palavra ao Dr. Mário Val. O Dr. Mário Val é doutorado em Geografia Humana pela Universidade de Lisboa. Eu desconstruí, digamos assim, o seu currículo que recebi mais para localizar e focar naquilo que penso que é importante dar conhecimento. É professor catedrático do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, sendo diretor do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. É membro do Conselho de Gestão e do Conselho Científico do IGOT, tem trabalhado no tópico de investigação nas dinâmicas económicas e urbanas regionais, com especial ênfase nas regiões periféricas europeias, combinando as perspectivas institucional, evolutiva e crítica em geografia económica. Atualmente coordena o estudo Avaliação de Impacto dos Politécnicos em Portugal para o CSISP e, portanto, pedia-lhe a sua... Então, vamos ouvi-lo e, portanto, Sim, senhor. Portanto, o título da conferência é o papel das instituições de ensino superior no desenvolvimento do conhecimento e das regiões. Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi endereçado para falar neste evento, dar os parabéns à instituição, cumprimentar, na pessoa do professor Pedro Dominguinhos, todos os envolvidos na organização deste evento, dar os parabéns à comunidade de professores, estudantes e os técnicos profissionais que têm permitido este bonito trajeto do Politécnico de Setúbal, e agradecer também as palavras ao professor João Vinagre dos Santos. A minha intervenção hoje sobre o desenvolvimento regional, as instituições de ensino superior e o desenvolvimento económico das regiões vai, na verdade, vou tentar colocar algumas questões e dizer-vos como penso que tem mudado o papel das instituições de ensino superior e que papel é que estas instituições podem até ter no desenvolvimento das regiões. Começo por dois ou três slides que são um pouco mais genéricos. Primeiro, vou dizer que alguma coisa se passou para nós valorizarmos particularmente o conhecimento. E uma parte desse conhecimento é o conhecimento tecnológico. O que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer que a criação de valor, que sempre teve uma componente tecnológica, tem vindo a mudar a forma como o valor se cria. E uma das coisas que tem mais significado é, por um lado, a mudança de um paradigma tipicamente industrial para um paradigma que durante algum tempo não sabíamos como chamar. Chamaram-lhe, como tem aí o Daniel Bell, que é talvez o primeiro a falar de uma nova mudança para uma sociedade pós-industrial. O Castells fala na sociedade em rede e, portanto, começámos a ver que a ideia de uma economia centrada no conhecimento era provavelmente o caminho, ou é provavelmente o caminho mais viável, especialmente para as regiões desenvolvidas e para aquelas já numa fase com um nível intermédio de desenvolvimento. Ou seja, não é muito benéfico continuar o processo de desenvolvimento assente em modelos de salários baixos. E a única maneira de se sobreviver num mundo mais competitivo e global passa por valorizar, por dar mais valor aos produtos e aos serviços que os agentes económicos vão conseguindo colocar. Portanto, esta sociedade do conhecimento envolve mudanças muito sensíveis na forma como se desenvolve toda a atividade económica. Um segundo elemento que deve estar sempre presente na nossa discussão
é que o conhecimento está ligado à inovação. Podemos, como veem aqui nestas definições, que o conhecimento é um recurso indispensável para esta nova forma de criar valor, enquanto que a inovação é, na verdade, uma estratégia. E estão ligadas conhecimento e inovação. Às vezes pensamos e confundimos, informação não é conhecimento. A informação são bits que nós podemos juntar. O conhecimento significa que é um processo cognitivo em cima de toda essa informação. Portanto, eu gosto mais do termo a sociedade do conhecimento do que a sociedade da informação. São coisas um pouco diferentes. Mas também temos que perceber que quando falamos de conhecimento podemos falar de coisas muito distintas. Há um conhecimento mais codificado que se opõe. Mas dizia que um outro elemento crucial e que tem levado a algumas divagações é um trabalho, e queria aqui chamar a atenção a este trabalho, sobre a globalização. Atualmente, E, na verdade, este trabalho, que tem sido muito criticado e que tem limitações também, mas este trabalho diz-nos que hoje, num mundo cada vez mais global, não há tantas barreiras para que, a partir de regiões menos desenvolvidas, se possam criar processos de enriquecimento das economias regionais. Quer dizer, as regiões periféricas hoje têm outras oportunidades num mundo mais aberto, num mundo mais global. Talvez seja excessivo dizer, e é isso que ele é criticado, que o mundo é plano, no sentido em que tudo pode acontecer em qualquer sítio, e nós sabemos que, sobretudo até como geógrafo, que isso não é nada verdade. Mas há aqui dois elementos, então, para posicionarmos o papel hoje das instituições de ensino superior, é que estamos numa fase se quiserem chamar assim, até do capitalismo, onde o conhecimento é ainda mais valorizado do que foi, e a inovação, e estamos numa fase, ou temos estado numa fase, vamos ver com estas mudanças políticas todas na Europa, nos Estados Unidos, mas temos vivido uma fase de grande abertura e de globalização de fluxos de capital, de pessoas, de informação, etc., que condicionam, mas também dão novas oportunidades às instituições de ensino superior. Bom, se o Friedman tivesse razão, então nós podíamos trabalhar em qualquer lugar, a partir de qualquer sítio, fazer o que fosse e criar valor em qualquer parte do mundo. Não precisávamos de ter todas estas grandes aglomerações, grandes infraestruturas. E, na verdade, alguma coisa acontece, porque quando vemos, mesmo nas atividades de tecnologias de informação, onde teoricamente é mais fácil deslocalizar, é mais fácil trabalhar em rede do que noutros setores, mesmo assim estas empresas pagam rendas extremamente elevadas para se localizarem em Silicon Valley. Mas, se pudéssemos viver em toda a parte do mundo e trabalhar e criar valor, porque é que nos sujeitaríamos a isto, como no metro de Tóquio, onde as pessoas têm este senhor gentilmente com as luvas brancas a empacotar as pessoas dentro da carruagem, numa base diária? Porquê que então queremos viver nestas aglomerações? Se o mundo é global, se podemos estar em qualquer parte do mundo, alguma coisa aqui se passa. E o que se passa tem muito a ver com a nossa vida, das instituições de ensino superior. Vejam que, se olharmos para o caso do Japão, a grande parte do produto bruto, não é per capita, é a quantidade, ela é produzida em 2, 3 cidades. A riqueza dos vão estar produzida em 2, 3 cidades. Está aglomerada. Se olharmos para o caso interessante dos Estados Unidos, no dia do Thanksgiving, que é em novembro, as pessoas viajam
para visitar os seus familiares, os seus amigos, as suas famílias. Para terem uma ideia do que acontece neste dia, se fosse possível ter os aviões todos ao mesmo tempo no ar, nos Estados Unidos, quem olhasse para o céu não via o céu, só via aviões. Só para terem uma ideia do movimento de massas. E porquê que isto acontece? Acontece porque a economia dos Estados Unidos está muito interligada, as cidades estão todas muito interligadas e há muita mobilidade de pessoas. As pessoas vão trabalhar para os sítios onde têm mais oportunidades. Nos Estados Unidos, mais do que na Europa, as cidades têm uma especialização económica muito concreta. E, portanto, quem quer trabalhar na aeronáutica sabe para onde se deve dirigir, quem quer trabalhar nas tecnologias de informação sabe para onde vai, quem trabalha na farmacêutica sabe para onde vai. E isto faz com que estas aglomerações continuem a ter vantagens sobre todas as outras áreas. Implica grande mobilidade das pessoas e, por isso, a mobilidade, e este dado do Thanksgiving é um dado interessante. E, portanto, não estamos num mundo plano. Neste relatório que vos estou a mostrar aqui 2 ou 3 imagens do Banco Mundial, percebem que tem aqui alguns picos e, se olharmos para a dimensão da inovação, medida aqui pelas patentes, a concentração ainda é muito maior. Portanto, nós estamos muito longe de ter um mundo plano, onde tudo é possível, tudo pode acontecer. Não. A aglomeração conta. E conta essencialmente por causa da capacidade de produção de conhecimento. E isso é a chave para nós falarmos das instituições de ensino superior e do seu papel no território. E, portanto, resumindo, a globalização não diminuiu a concentração nas cidades ou nas regiões. As deslocações de negócio aumentaram ao mesmo tempo que a videoconferência, as ICTs proliferam. Continuam a haver isso. Os contactos eletrónicos têm um lugar cada vez mais importante intra e não intercidades, o que prova que a aglomeração é extremamente importante. E, mais importante de tudo, os chamados spillovers do conhecimento são circunscritos territorialmente. E é por isso que hoje temos um novo raciocínio na economia e no território. Na parte de cima tem a visão da economia neoclássica, uma visão clássica, no sentido em que as empresas aglomeram-se, mas isso faz aumentar a procura de espaço, isso faz subir o preço do solo, aumento das rendas e do custo de vida, diminuição de lucros e competitividade, isto é o raciocínio standard da economia, logo uma tendência para desaglomerar. E é o que o Myrdal chamava o trickle-down effects. Portanto, isto depois as empresas acabam por sair, há deseconomias, vão mais para a periferia, vão à procura de salários mais baixos, vão à procura de rendas locativas mais baixas. Há também riscos de informação e, portanto, nas coisas mais sensíveis tende a sair da aglomeração e há mais competição, sobretudo no mercado de trabalho, os salários vão subindo, isto faz diminuir os lucros, tendência para desaglomerar. E, na verdade, quando olhamos para setores muito tradicionais que operam com grandes economias de escala, isto mais ou menos acontece. Todos fomos produzir para lugares de custos mais baixos. O offshoring, a internacionalização da produção, isto aconteceu, ainda acontece. Mas há atividades ou parte de atividades dentro de alguns setores onde isso não acontece. E isso tem a ver connosco, tem a ver com o conhecimento. Por exemplo, estas empresas que estão todas juntas, já vamos ver quais são as suas vantagens económicas, têm mais eficiência por estar próximas umas das outras. Se estes ganhos de eficiência são superiores ao aumento do custo do solo e do trabalho, há uma tendência para a aglomeração. É basicamente a tese do Paul Krugman, a tese da geografia e da importância da geografia na atividade económica. Porquê que estamos juntos? Estamos juntos essencialmente pelo facto de haver economias externas à empresa que têm muita importância para a atividade económica.
Uma é muito conhecida, que é as economias de urbanização. Esta é uma vantagem clássica. Temos os aeroportos, temos as infraestruturas, temos todos os serviços necessários, genéricos, e isso é uma grande vantagem para a atividade económica e por isso é uma tendência para se concentrar, mas no que importa nesta conferência destacar é que há inovação e os tais spillovers do conhecimento nas atividades relacionadas umas com as outras, ou seja, o que temos visto na tendência, por exemplo, nos clusters, é que há vantagens em empresas relacionadas se continuarem a relacionar umas com as outras, porque há ganhos de aprendizagem e são indispensáveis para uma empresa, uma unidade empresarial tirar grande partido, e estes são muitas vezes a ver com o conhecimento, o mercado de trabalho que é especializado para determinados setores que são importantes na região, e é aí essas pessoas que sabem bastante sobre essa atividade, têm muito conhecimento, têm muitas competências, isso é uma grande vantagem, ou até, por exemplo, ter outras empresas que os seus inputs, os seus outputs são inputs para outras atividades e, portanto, formam-se redes de relações territorializadas e há um interesse enorme em que estas atividades, apesar do custo do solo ir subindo, apesar dos salários irem subindo, estes têm ganhos de eficiência superiores ao aumento destes custos e, por isso, permanecem aglomeradas. E, portanto, nós, quando olhamos para a atividade económica, temos estas duas tendências. E os setores, de certa maneira, combinam ambas as tendências. Há sempre tendências de desaglomeração para as atividades menos intensivas em tecnologia, menos intensivas em conhecimento, e há tendências de aglomeração para a outra parte das atividades. Por isso, às vezes, a análise setorial não nos diz muito sobre o que se está a passar numa economia. Precisamos de olhar com mais cuidado. E, mais recentemente, começámos a perceber que uma grande parte da criação de novo valor nas regiões vem isto leva o nome de uma senhora que é a Jane Jacobs, pela importância do trabalho que ela fez, vem da diversidade, da existência de diferentes competências, da existência de diferentes formas de conhecimento numa região que podem combinar umas com as outras e criar produtos, serviços novos. Costumamos dar este exemplo, porque é um exemplo interessante, toda a indústria de entretenimento não é feita apenas por engenheiros. É preciso ter os engenheiros que sabem programar, que sabem escrever código. Mas uma indústria de entretenimento também tem que ter outros profissionais. Tem que ter pessoas que percebam do que é jogar, tem pessoas da área da filosofia, tem pessoas da área das ciências sociais a trabalhar nisto. E, portanto, são este tipo de matching de diferentes competências que permite criar, às vezes, novas atividades económicas. E onde é que nós encontramos isso? Nas aglomerações, nas cidades. E, portanto, o que estamos aqui a dizer é estas I-Road strategy implicam valorização e estratégias assentes na valorização do conhecimento. Senão, temos um modelo de baixos custos que, a prazo, é redutor e, para nós, europeus, significa o fim do modelo social europeu. Se continuarmos a apostar nos modelos de baixos salários, não vamos poder garantir serviços sociais que são indispensáveis à nossa vida. E foi assim que criámos as nossas sociedades, mas hoje, num quadro de muita abertura, temos que continuar a produzir, aumentar o valor, se queremos ter níveis salariais um pouco melhores, um nível de vida um pouco melhor. E, portanto, as universidades, era este que eu queria passar, as universidades, qual é o papel que elas podem ter, qual é o papel que os politécnicos podem ter? Vamos chamar, genericamente, instituições de ensino superior. Tradicionalmente, nós sabemos que as universidades vamos começar pelas universidades, são instituições antigas, não é? E apenas formavam, ensinavam.
mas começámos a perceber que as funções de investigação começaram a crescer e que algumas instituições de ensino superior começaram a privilegiar a investigação. Às vezes ouvem o nome Research Oriented University. Isso usa-se muito nos Estados Unidos, eles separam muito as que são de investigação e as que não são de investigação. Ora, mas este modelo, ensinar e investigar, é um modelo que está esgotado. É a mesma coisa que está muito associada a uma ideia de inovação, ao modelo linear de inovação. Juntamos pessoas de bata branca, elas fazem ali umas investigações, a seguir fazem uns protótipos, patente e comercializa-se. E a verdade, o mundo é muito mais complexo que isto. E isto não está a funcionar assim. E, portanto, começou-se a ver outro tipo de modelos. Vocês conhecem certamente esta ideia do Triple Helix, que é a ideia de temos que juntar a academia, as instituições de ensino superior, a atividade económica, por aqui a indústria, e o governo. E é desta triangulação que se consegue criar novos produtos, novos serviços, ou pelo menos conhecimento, que é essencial para isso. E, portanto, a universidade e o Politécnico não está sozinho no mundo. Tem que trabalhar com outros parceiros, tem que trabalhar em rede para criar conhecimento. Portanto, não podemos ter instituições que estão fechadas sobre si mesmo, a ensinar, eventualmente a investigar, como se nada fosse e o que se passasse para lá das suas portas não contasse. E é isso que nos vem dizer isso. Isto levou, não é fácil fazer isso. Algumas empresas, algumas instituições de ensino superior disseram, sim, nós vamos tratar disso. E o que é que vamos fazer? Vamos criar um gabinete de transferência de tecnologia e já está. E a grande maioria não deu em nada, não é? A grande maioria não deu em nada. A transferência de tecnologia, a própria noção de transferência de tecnologia não é a melhor noção do que é, como é que se deve fazer, porque dá a ideia que a tecnologia é transferida da instituição superior para a sociedade. E hoje já falamos em modelos um pouco distintos, em que não se trata apenas da transferência num único sentido. É preciso não esquecer que algumas instituições empresariais, grupos económicos, mobilizam muito mais verbas para a investigação do que grandes universidades. Há casos de colegas académicos que saíram da universidade para ir, por exemplo, investigar para a Google. O que quiserem, com um monte de dados e dinheiro, imagino, para o poder fazer. Portanto, o mundo, esta ideia unidirecional não é uma ideia correta de como nos devemos colocar, qual deve ser a estratégia das instituições de ensino superior. Em todo o caso, algumas instituições avançaram nesta vertente do empreendedorismo académico, que é um sinal de aproximação às necessidades da região e aproveitar as oportunidades, além destes gabinetes de transferência de tecnologia, os TTO, não é? Os Office Transfer Technology, apoiaram e deram origem a spin-offs, portanto, criação de novas empresas, têm incubadoras para apoiar as startups, etc. E, portanto, temos hoje uma nova ecologia na produção de conhecimento e na ligação à sociedade que é bastante distinta do que tínhamos nos anos 70, por exemplo, anos 80, não é? Onde nem sequer passava isto pela cabeça dos responsáveis das instituições de ensino superior. Portanto, temos aqui uma dimensão distinta, não é unidirecional este processo, e a instituição de ensino superior é uma entre outras organizações. É extremamente importante e relevante, mas deve articular-se com outras instituições. Se quisermos então avançar nesta estratégia iRoad, portanto uma estratégia mais enriquecida de desenvolvimento de uma região, então a primeira coisa que devemos fazer é a inovação, o modelo linear de inovação tipo top-down não está a funcionar, deve ser
deve ser abandonado. E a ideia que há especialistas que dizem o que é que se vai passar, qual é que é o conhecimento dominante, o que é que vamos fazer, isso só já não chega, e o que temos é hoje que entrar em formas de coprodução de conhecimento. Há experiências interessantes, são relativamente ainda laterais, mas começa a haver muitos casos disso. E particularmente os politécnicos têm tido muito mais aproximação ao tecido regional, tecido económico, do que as universidades, que estiveram fechadas, pensando, vamos fazer investigação, vamos patentear e vamos depois vender ou fazer startups, estas vão evoluir, e sempre foi o modelo. E a ligação para resolver questões, criar oportunidades no tecido empresarial de uma região, isso não era a missão, não foi a missão durante muito tempo. Também já não é assim hoje. Também já houve uma mudança significativa. E, portanto, uns falam que a hélice já não é 3, já tem 4 elementos, ou tem 5, falam na cultura e na sociedade civil. E, portanto, estamos num panorama em que a universidade e o Politécnico têm que entender que alguma coisa mudou. 5 minutos. Alguma coisa mudou. E, portanto, talvez a melhor forma de enquadrarmos isso, isto é agora entrando um pouco no estudo, não vou apresentar resultados, não é este o fórum, ainda, será em dezembro. Então, nós o que temos é uma maior interligação entre ensino e investigação, por um lado. Isto tem vindo a ser reforçado dentro das instituições. É por isso que, muito justamente, os politécnicos têm vindo a apostar na investigação, até pelos cursos TESP, é um bom exemplo. Responder às necessidades, mas também, se calhar, em vez de estar a responder às necessidades, também preparar as novas qualificações que vão fazer falta daqui a um tempo na economia regional. Ter essa perspectiva, essa capacidade prospectiva é muito importante. E do ponto de vista da investigação, esta estar mais articulada traz a vantagem de potenciar o impacto socioeconómico. No fundo, nós investigadores gostamos de fazer a investigação que queremos. Mas ela, se calhar, tem que ser um pouco tematicamente direcionada, não é? Os colos não podem ser todos abertos, se calhar tem que haver colos específicos para agora queremos resolver certas coisas. E, portanto, também temos que perceber, isto também é um modelo que estamos a trabalhar no estudo de avaliação, temos que perceber que, apesar de o foco poder ser regional, nós estamos sempre integrados num espaço mais amplo, nacional e internacional, e o conhecimento, sobretudo, agora volta àquela fase, aquelas categorias do conhecimento, o conhecimento analítico é muito móvel, é um conhecimento codificado, não é tanto o simbólico nem outras formas de conhecimento, mas este analítico implica que as instituições de ensino superior estejam sempre em redes internacionais. Isso é muito importante para poderem desenvolver bem a sua atividade, e tem que se integrar e considerar como parceiros não apenas as empresas, mas também as instituições da região, outro tipo de instituições. Elas são parte deste ecossistema de criação de conhecimento e de inovação. As áreas que hoje nos parecem que são, e é este modelo que estamos a usar no nosso estudo, as áreas que são muito relevantes para a atividade de uma instituição de ensino superior, que são o ensino e a informação, evidentemente, mas também a investigação, a tecnologia, as atividades culturais e atividades sociais, e o apoio e a articulação com a administração, com órgãos da administração, do governo local, regional e até nacional. E, portanto, é muito mais difícil hoje ser gestor do
Politécnico de Setúbal do que era há 40 anos. E os desafios são muito maiores hoje para as instituições. Sobretudo porque, e já me fizeram um sinal, sobretudo porque há questões para resolver. E, portanto, para não ser só um discurso grandioso, também temos que olhar alguns aspectos que devemos refletir. Primeiro, estamos num mundo de recursos limitados e há um grande paradoxo na inovação regional. O grande paradoxo é que as regiões que mais precisam de investimento para uma mudança estrutural são as regiões menos desenvolvidas e essas são as que têm menos capacidade de absorção. Isto é um grande paradoxo da inovação regional. Quer dizer, se olhar para uma região, não será o caso de Setúbal, não é? Mas se olhar para algumas regiões do país que estão mais adormecidas, se quisermos usar esta metáfora, são regiões que, mesmo que investíssemos muito e puséssemos muitos recursos para a inovação e desenvolvimento, se calhar não conseguem absorver eficazmente todo esse investimento. Isto é um problema sério e que leva a que, precisamente, se tenda a não atribuir, por vezes, muito financiamento nestas áreas para as regiões menos desenvolvidas. E a segunda é que há, por questões de regulação nacional, por questões de características também do tecido empresarial, há alguma dificuldade em implementar algumas ideias, aplicações, tecnologias que saem das instituições de ensino superior. E, portanto, isto é um problema que tem que ser considerado. E, na verdade, ouvimos discursos, e estou a terminar, não é? Ouvimos discursos que estão desarticulados. Discursos de política que estão desarticulados. Ouvimos discursos que falam da importância de instituições de ensino superior, mas falam sempre numa perspectiva interna, da perspectiva do ensino superior. Ou seja, falam da investigação, das características das escolas, umas são maiores, outras são menores, umas têm mais investigação, umas têm uma estratégia diferente, outras têm fontes de financiamento diversificado, etc. Isso é uma visão parcial, isto é verdade. As escolas não são todas iguais e temos que olhar com políticas, temos que ter políticas adequadas aos diferentes tipos e situações de cada escola. Mas depois não podemos tirar conclusões apressadas sobre esses efeitos da política se não olharmos para a localização de cada escola, porque nós também temos fatores externos que são condicionantes e a dinâmica da região, a escala da região, temos muitas pessoas, não temos pessoas, não é? Vocês sabem que temos muito território com poucas pessoas, ou cada vez com menos pessoas. A estrutura económica, a capacidade de inovação das empresas, a capacidade de absorção, o mercado de trabalho, as suas qualificações, isto conta para o sucesso da escola. E, portanto, o que temos aqui, talvez, necessidade, é de pensar que o impacto de uma instituição de ensino superior no desenvolvimento económico da região nunca é só dependente da própria instituição ou simplesmente da região. Tem que haver uma articulação. Por isso é mais importante, cada vez mais importante, que a instituição de ensino superior se articule com outros atores também não empresariais da região. E, portanto, neste sentido, seria bom garantir talvez uma maior integração entre políticas que estão mais ou menos compartimentadas, entre a política de ciência e tecnologia e entre a política de coesão territorial. Talvez, no final, pudéssemos ajudar a melhorar as dinâmicas de desenvolvimento económico das regiões, sobretudo algumas regiões têm mais dificuldades. E era, para já, então, tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marioval. Bom, sei que estamos a não cumprir bem o horário, porque pelo nosso infeliz atraso inicial
desta sessão. De qualquer maneira, aproveitando agora um momento de debate, eu perguntaria se haveria alguém que quisesse colocar questões no seguimento da palestra que acabámos de ouvir. E enquanto não se levantam, digamos assim, braços para tal, eu, daquilo que eu vi, gostaria apenas e um pouco colaterais ao que apresentou, mas inevitavelmente me assaltaram à cabeça, é que estamos num período de campanha eleitoral, estamos num período em que o ruído é muito grande, mas em que as questões colaterais estão cada vez mais em cima da mesa, como as questões ambientais, as questões da pegada ecológica. E nós vemos aquilo que, nestes dados que apresentou, da tal concentração inevitável em grandes aglomerados, o quão isto é contraditório, no fim de contas, por um lado, pela pegada de carbono que obriga, porque com as tais movimentações enormes que impõe, e com, no fim de contas, também a desertificação, a criação dos tais desertos, pensando num país pequenininho como o nosso, mesmo assim, não é? Damos origem. Aproveitava também, e porque também falou nesta questão da concentração do saber em grandes tubarões, desculpa a expressão, porque cada vez mais sabemos que money makes money, portanto, quanto mais concentrado está o saber, mais dominante é essa estrutura, e penso em Facebooks, em Googles, etc. E o perigo, no fim de contas, que daí advém da concentração, porque, e recordo-me o pequeno exemplo do Facebook versus o WhatsApp, não é? O WhatsApp começou a crescer, automaticamente, numa perspectiva de receio que pudesse vir retirar mercado, foi comprado pela Facebook muito acima do preço que ela valia, só mas para ter a certeza que, e isto até que ponto também não é, não vem aqui baralhar as nossas... Peço desculpas, gostaria de ouvir um bocadinho. Muito bem. Bom, muito obrigado pelo comentário. Sendo certo a minha opinião política, mas não estou em campanha eleitoral. E, bom, como é que eu lhe poderia tentar responder? Penso que, de facto, as regiões menos desenvolvidas, as regiões periféricas, têm um conjunto de obstáculos extremamente de grande dimensão para ultrapassar. Em primeiro lugar, há que reconhecer isso. E penso que, e é a pergunta que podemos fazer, à luz da geografia económica, daquilo que vamos sabendo, a desconcentração tem as suas limitações. Se formos ver este documento atual do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, ele diz uma coisa muito curiosa. Sim, apoia-se o interior, sim, apoiem-se as regiões periféricas. Mas calma lá, não desconcentrem das áreas metropolitanas, porque elas também não são assim tão fortes no plano internacional. Portanto, não vamos poder esperar grandes mobilizações de grandes volumes de investimento para as áreas menos desenvolvidas. Isso não vai acontecer. E, portanto, se isso não vai acontecer, é preciso começar a ter uma estratégia de mais articulação com estas áreas mais dinâmicas e, honestamente, em algumas áreas do nosso país, as instituições... Bom, então, são as instituições de ensino superior que muitas vezes dão escala
densificam certos processos. Nós vamos mostrar isso, penso, alguns resultados no estudo de impacto dos politécnicos. Até são elemento de fixação, atração e alguma retenção nas regiões menos desenvolvidas. Portanto, evidentemente que os politécnicos têm o seu papel, estão muito ligados ao tecido regional. São perfeitos? Não, mas também não há instituições perfeitas. As universidades portuguesas também são relativamente... têm dado grandes saltos. A qualidade do ensino tem melhorado, pelo menos os indicadores internacionais mostram isso. Mas quer dizer, há problemas extremamente difíceis de ultrapassar no ensino superior, as massas salariais, etc. Há uma série de medidas que não são compagináveis com instituições internacionais, etc. Vou só falar do Facebook, só para, como também estive nos Estados Unidos, gosto às vezes de me lembrar disso. O Facebook nasceu em Harvard. O Mark Zuckerberg estudava em Harvard. E ele mudou para Silicon Valley, para a Bay Area, portanto aquela parte sul de São Francisco. E a pergunta é, como é que alguém que está em Harvard supostamente é o centro do mundo, ou um dos centros do mundo do conhecimento, porque é que muda para a Bay Area? E não foi o sol, embora o sol seja uma coisa extremamente agradável, como nós portugueses bem sabemos. Não foi pelo sol, foi porque tinha mais apoio de instituições universitárias, como Stanford, tinha mais agentes de capital de risco, de várias formas de capital, e tinha pessoas que percebiam do negócio das .com, das plataformas digitais, coisa que em Harvard não se sabia. E, portanto, o que eu quero com isto dizer é que se houver especialização nas regiões, nas cidades, isto acaba, ao fim do dia, por ter alguma importância. Portanto, se calhar cobrir todas as áreas genericamente não é a melhor solução para as instituições de ensino superior, sobretudo aquelas que não nasceram com uma matriz desta natureza do grande campeão, não é? E, portanto, se calhar tem que se fazer apostas, mas fazer apostas também sabemos nós, não é? Nos setores públicos não é assim tão fácil. Mudar o setor público não é fácil. E tudo tem algum lastro, tudo tem alguma viscosidade, e, portanto, não é fácil. Como eu dizia, não é fácil ser presidente hoje de uma instituição de ensino superior. Apesar de todos os dados serem magníficos, mais estudantes, mais médias mais altas, mas não é fácil. Se queremos realmente mudar, é extremamente difícil para praticamente todas as instituições. Eu não respondi a isso do ambiente, mas pronto, deixe estar. Mais alguém? Professor Pedro Dominguinhos. Muito obrigado, professor Mário Val. Eu tenho uma questão sobre o modelo de governação regional, que é talvez hoje um dos maiores desafios e, portanto, seguindo na linha daquilo que apresentou, por dois motivos. Ponto número 1, porque tem instituições, melhor dizendo, não é porque tem instituições, porque obriga a uma interligação de instituições, mas sobretudo porque obriga a uma interação entre atores. E eu dou o exemplo de Setúbal, existe uma confluência de atores com responsabilizações diferenciadas, quer a nível privado e público, mas sobretudo quer a nível nacional e internacional. O que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje em dia temos na Península, ou na região, na área metropolitana, um conjunto de confluências de empresas multinacionais com diferentes capacidades, e de portuguesas também, com diferentes capacidades de decisão. Eu nunca mais me esqueço, há 20 anos fiz um trabalho sobre a Simpor, quando a Simpor ainda era portuguesa, e depois tivemos, passado 10 anos, uma tentativa de projeto com a Simpor, quando já era brasileira, e de um momento para outro a cooperação com as instituições portuguesas desapareceu pura e simplesmente, quando era uma das instituições que tinha essa mesma capacidade. Porquê? Porque os centros de decisão contam. E mais, as pessoas de per si
também contam do ponto de vista da capacidade de implementar modelos mais colaborativos dentro da própria região. E, portanto, do trabalho que tem feito nos vários locais, este é talvez dos desafios maiores que temos. Como é que conseguimos ter modelos de governação locais e efetivos que se traduzam, no fim do dia, em mais impacto, em melhor competitividade, em maior inclusão, porque este aqui ou seja, o processo é apenas um meio para nós chegarmos a estes resultados. É uma pergunta de $1 milhão, não é? Se eu soubesse a resposta, candidatava-me a primeiro-ministro. Mas não, está bem entregue, basta. Só queria... Bem, a questão é interessante e merece alguma reflexão. E talvez começasse por dizer que quando discutimos este assunto, não podemos imaginar que as instituições de ensino superior flutuam no ar, elas têm um contexto. E o contexto é um contexto regional. Se olharmos para a Península de Setúbal, de facto, a Península de Setúbal, a sua trajetória de desenvolvimento, foi sempre centrada na expansão de grandes grupos económicos nacionais. Construção e reparação naval, química, siderurgia, basicamente tudo. É o típico caso da grande região industrial portuguesa, uma indústria, como às vezes chamamos fordista, não é? Um modelo de organização, produção integrada verticalmente, etc. E recordo bem que após grandes problemas nos anos 80, na Península de Setúbal, quando se desenha a OID de Setúbal, houve um momento de grande, até tensão política, porque na região havia uma grande quantidade de desemprego. O famoso bispo de Setúbal, Dom Manuel, fez várias anúncios, fez vários comunicados dizendo que havia fome na Península de Setúbal, recordamos-nos disto. Portanto, é o desmantelamento de um modelo económico, de uma forma de organização da produção, e quando se cria a OID é preciso resolver este problema. E a OID tem uma série a OID, reparem, a OID, a Operação Integrada de Desenvolvimento, havia muito poucas na Europa, era uma figura que só se usava em caso extremo. Nós depois viemos a ter a do Val do Ave, que foi outro caso posterior ao de Setúbal. Era uma operação que permitia integrar todo o tipo de fundos estruturais no mesmo programa. E é isso que trouxe a Auto-Europa, em parte, não é? Houve muito investimento para a Auto-Europa. Não sei se recordo, houve muito debate político sobre isso. Porque ela foi buscar um bocado de dinheiro a uma coisa que se chamava o SIBRE, o Sistema de Incentivos de Base Regional, que se imaginava para apoiar o tecido mais micro, mais PMEs, e afinal acabou por ir para uma grande empresa. Mas, felizmente, e eu acho que esse é o ponto essencial aqui, houve capacidade de negociar a forma de entrada deste grande gigante, que é muito importante hoje para a economia da região e do país. Como obrigou-se a região, a empresa, a ter um valor acrescentado nacional muito mais elevado do que ela queria. Ou seja, ela tinha que criar valor em Portugal. O chamado VAN tinha que atingir tipo os 50%. O que significa que ela tinha que produzir em Portugal parte do que precisa. Não foi só o just in time, porque uma parte é de just in time e faz sentido estar próximo na região. Não, ela teve que ir comprar, entre aspas, e vai comprar inputs a Oliveira das Meias, Marinha Grande, a várias empresas
porque isso foi negociado. E, portanto, a região estar aberta à entrada de capital num mundo aberto é o que é o mais natural, mas tem que haver capacidade de negociação política para negociar as formas de entrada deste investimento. Não é? Portanto, aqui vamos para os modelos de governança ou governação regional, que, no caso, e é justo dizê-lo, as CCDRs têm hoje poder muito diferenciado no país, umas são mais importantes nesta matéria do que outras. No caso aqui da nossa região de Lisboa, penso que não só pela redução de fundos à atividade da CCDR não é tão importante, mas estão a emergir hoje formas de regionalização, de reorganização territorial, muito centradas hoje mais nas CIM do que outra coisa, que talvez possam, pouco a pouco, começar a ter algumas competências nestas matérias de decisão política e dizer alguma coisa sobre alocação de investimento, de apoio público, formação, em conjugação com instituições do ensino superior. O que hoje alguns indicadores mostram é que se no interior, porque às vezes falamos das instituições são importantes e a governança é importante, e termino com isto, se no interior temos um problema de espessura, há poucas instituições, as que há muitas vezes são povoadas pelas mesmas pessoas, isto não é muito bom, mas não vou entrar neste assunto. Nas áreas metropolitanas o problema que existe é um problema de fragmentação institucional. E, portanto, quando a gente fala em problemas institucionais, temos que olhar na região, como a área metropolitana de Lisboa, nós temos um problema de fragmentação institucional. E precisamos de mais coordenação mais eficaz. Se olharmos para uma região menos povoada, com mais fragilidades, normalmente temos um problema de escassez de instituições. Elas existem, mas vamos ver, o vereador também é vice-presidente daquilo, o vice-presidente disto também é diretor daquilo, e isso significa alguma limitação, se quiserem. Enquanto aqui não, temos várias vozes, várias instituições, várias organizações, mas é preciso alguma coordenação e decisão, e penso que, digamos assim, há uma margem muito grande ainda de progresso nesta matéria, em Portugal. Dr. Eugênio da Fonseca. Bom dia, Eugênio Fonseca. Foi mesmo agora na parte final que o Sr. veio ao encontro da minha preocupação e mais me sensibilizou quando falou da Operação Integrada de Desenvolvimento para a Península de Setúbal, e foi desde essa altura que eu percebi a importância da ligação da academia ao tecido empresarial. Foi nessa altura que começou a dar os primeiros passos o nosso IPS com a sua implementação. E recordo-me, fazendo parte do grupo de avaliação da OID, com o professor Augusto Mateus, Isabel Guerra, o professor Maria João Rodrigues, que logo se defendia o perigo da fragmentização do tecido empresarial. Tínhamos na altura uma AE7, e esta questão talvez seja também o ponto de partida para o painel seguinte. Mas o que se nota é uma atomização do tecido empresarial. E nem sei até que ponto é que nós, na Operação Integrada, fomos um bocadinho contrariados com a vinda da Auto-Europa. Hoje reconheço que foi importante para o desenvolvimento da região, mas a defesa ia no sentido das pequenas e médias empresas, porque já tinham sido os grandes elefantes que tinham causado o problema que se gerou nesta península, nesses anos 80. Agora, temos um tecido empresarial diversificado, temos um tecido social diversificado, o único instituto, o único
ensino superior com uma relação maior ao tecido empresarial é o nosso Instituto Politécnico, mas a sensação que tenho é que as empresas se fecham. São poucas aquelas que dialogam com a academia. Na senda da sua intervenção, precisaremos, como está agora a nascer com a ESEP, nova agremiação de empresários? Será que o tecido sindical também se enfraqueceu e isso contribuiu para este divórcio? Fala-se tanto em parcerias. Será que as parcerias na geografia das relações humanas estão a ser bem executadas? O que é que o Sr. Doutor pensa disso, embora também deixe o mote para o próximo painel? Sim. Muito obrigado pelas questões, não é? São várias, não vou responder a todas também, mas apenas uma nota ou duas, que é apesar de reconhecer que é possível ampliar as relações com o tecido empresarial, também é justo reconhecer que algumas escolas, alguns politécnicos têm uma boa relação com o tecido empresarial e que isso tem sido bastante importante para justamente as empresas mais pequenas, porque os modelos hoje de desenvolvimento organizativo implicam colaboração, formação de redes, e elas não conseguem por si só resolver todas as questões. Pronto, ótimo, era isso. Pois, é verdade. Algumas atividades empresariais, com algumas limitações, penso no futuro, olham para as instituições do ensino superior apenas como fornecedores de alguma mão de obra qualificada. Mas, na verdade, não estão a aproveitar tudo o que podem, por terem na região uma instituição dinâmica e com o perfil com o perfil até de apoio às empresas. Isso concordo. Mas, repare, muitas empresas em Portugal, os seus empresários chegaram a essa categoria empresarial pela via empírica. E, portanto, muitos negócios ainda são geridos como, se sempre se fez assim, vamos tentar continuar a fazer. Mas eu penso que está a nascer, e tem vindo a nascer, um novo grupo de empreendedores com mais formação técnica, mais qualificados, e esses certamente vão reconhecer e vêm reconhecendo o interesse de colaborar e aproveitar melhor as instituições de ensino superior. Isso também é uma mudança digamos assim, no empresário, não é? Isso saberão até melhor que eu, devem ter estudos. Se perguntar, todavia, e dando alguma razão, ou um problema geral, que não é daqui da região, se perguntar a um empresário quais são as necessidades de formação daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, ele vai lhe dizer as necessidades que tem hoje. Ele não consegue, muitos não conseguem prospectivar. E, portanto, isso é uma grande dificuldade que nós temos, porque, vamos lá ver, uma instituição de ensino superior é como, na minha opinião, é como um petroleiro, no sentido em que, se quer corrigir uma trajetória, tem que pensar a manobra. Não é como uma lancha rápida que muda o leme e já está. Não é assim que se faz. Se eu precisar de formar mais pessoas para trabalhar em biotech, qualquer coisa, nano, qualquer coisa, eu vou precisar de alguns anos para começar a preparar-me, a crescer, a investir. Pronto, isto é difícil, porque a instituição de ensino superior até poderia começar a fazer isso, não tem certeza dos seus resultados. Se quer investir nessas áreas,
a regulação nacional a fazer pressão. Portanto, nós estamos aqui numa situação que é extremamente difícil, como eu digo, isto é difícil ser gestor do ensino superior, porque uma instituição muda com estratégia, mas demora tempo a implementar uma estratégia. E, portanto, se eu não souber o que é que vamos fazer daqui a 5 anos ou 10, disser assim, falta-nos hoje pessoal para um certo tipo de atividades económicas. Pois, foi de repente, apareceu aí uma empresa de repente, temos condições assim rapidamente. Às vezes dá-se o jeito, como sempre conseguimos, mas muitas vezes não dá, e eu acho que isso é que é uma questão. Falta alguma perspectiva também no nosso trabalho. Também me culpo aqui e todos nós devemos melhorar isso. Agradecendo mais uma vez a sua valiosa prestação,